Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca, e desejo a você muita luz e muita paz. Vamos que vamos, pois a vida nos convida a caminhar. Eu, você e todos nós. Hoje nosso tema é a sociedade colonial brasileira. O objetivo é entender a constituição da sociedade brasileira em sua grande diversidade. Conforme a antropologia, a população do Brasil se formou a partir da mistura, ou seja, da miscigenação ligada a três heranças bastante definidas. Uma herança europeia, que constituiu os brancos senhores, uma herança nativa, constituída de indígenas, e uma herança africana, associada aos negros africanos. Desse processo histórico surge a miscigenação tradicional entre os povos, nascendo, por exemplo, o caboclo, do branco e do índio, o mulato, do negro e o europeu, o mameluco, do negro e do índio. Segundo Emília Viotti, a sociedade colonial no Brasil se constituiu essencialmente de uma elite vinda de Portugal que acumulava riqueza, explorando os escravos e os indígenas, que apesar de todas as resistências, tiveram nações inteiras dizimadas, territórios tomados, quando não escravizado. Na visão da historiografia, a sociedade colonial brasileira foi constituída por um modelo patriarcal, onde o homem não era somente o chefe da família, mas também o dono de tudo. A mulher tinha pouco valor na sociedade colonial, cuidava da casa e das tarefas da casa. Assim, segundo alguns historiadores, a mulher colonial se constitui como reprodutora e objeto sexual do marido. No entender de Silvia, toda a fonte de subsistência da sociedade colonial estava ligada à agricultura e ao latifúndio, o que nós conhecemos como monocultura. A primeira monocultura a render lucro foi a cana-de-açúcar, depois o tabaco, seguido pelo algodão e a pecuária. A maior parte da mão de obra era de escravo africano, tendo com todo o objetivo voltado para a colônia, ou para a metrópolis, no chamado Pacto Colonial. Segundo Sodré, a sociedade açucareira do Brasil colônia se associa ao litoral, por isso é conhecida como caranguejeira e foi composta nos séculos XVI e XVII, basicamente por dois grupos, o proprietário de escravo e de terra, chamado de senhor de engenho, e os trabalhadores, que, como já foi dito, formado pelos africanos e pelos nativos. Existia também uma presença muito pequena de trabalhadores livres nos engenhos e nas grandes empresas rurais do mundo colonial. Logo após a União Ibérica, 1580-1640, chamado período de restauração portuguesa, houve a interiorização da colônia brasileira. Assim ocorreu a constituição da chamada sociedade mineradora, que alcançou Minas, Mato Grosso e Goiás. A sociedade mineradora trouxe certa desorganização ao mundo colonial. Um grande fluxo de pessoas na região das minas produzia uma estrutura social bastante diferenciada. Assim, muitas pessoas que viviam na pobreza, na prostituição, na clandestinidade, na pirataria, no crime e não tinham uma posição social definida, se fez presente no contexto da sociedade mineradora. A mineração trouxe um boom da urbanização colonial. Assim, alguns tipos que se ajuntavam nas minas causava constante inquietação aos governantes. Segundo Palacin, o trabalho nas minas era mais difícil e desagradável, porém com ele se enriquecia e o escravo, através de seus bicos em dias santos, conseguia comprar sua liberdade. No sentido geral, a sociedade foi se estabelecendo,
e povoados foram se formando, arraiais foram se formando, cidades foram se formando, e o convívio social se resumia muitas vezes ao trabalho na lavoura ou na mineração e as atividades da igreja. No início, a maioria das casas era constituídas de palha ou sapê. O piso era de terra, havia poucas portas, janelas e mobílias. Dormia-se em redes, os utensílios de cozinha eram quase todos de cerâmicas. Havia pouco talheres, colheres, facas e assim por diante. Com o tempo, as casas grandes foram se tornando de alvenaria, ou seja, casas grandes, bem organizadas, bem definidas, com uma engenharia muito interessante, começaram a surgir, com formatos bem definidos. A maioria das vasilhas eram importadas da Europa. A estrutura econômica da sociedade colonial se fez a partir da monocultura, principalmente da cana-de-açúcar, depois do algodão e outras. Porém, a descoberta cada vez mais frequente de ouro por parte das bandeiras criou-se uma estrutura administrativa para reorganizar e realmente a coroa portuguesa tomar posse de sua riqueza. No Brasil colônia, a elite gostava muito de diversão. As festas desse período eram inteiramente ligadas à igreja e à questão da pátria. Aniversários de príncipe, de princesas, datas comemorativas ligadas a Portugal. Por exemplo, a Páscoa, a Semana Santa e o Natal eram datas de grande festança, de grande participação popular. Eram celebradas missas, procissões, comes e bebes, e o mais esperado de tudo era o baile. Era um momento de muita integração, de muita comunicação entre toda a sociedade colonial. Era um momento de vestir as roupas novas e luxuosas trazidas da Europa e de conversar, casar e viver, ou seja, interagir. Festa é sinal de interação no mundo colonial. Enfim, a sociedade colonial brasileira se constituiu como agrária, escravista e patriarcal, tendo como marca central a desigualdade social, a hierarquia social e a opressão social, sendo a Igreja Católica a grande ideóloga, ou seja, a ponta de lança do sistema colonial. Desse modo, se encontrava no topo os senhores de engenho, os mineradores, os comerciantes, os funcionários públicos e uma camada muito pequena de trabalhadores livres. Depois vinham os nativos e, por último, os escravos africanos. É isso aí, vamos que vamos e que a vida segue. Dê um joinha e vamos em frente.